Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa e um feliz sábado, na verdade, né? E que dia tão especial. Bom dia, Léo. Bom dia, professora Tainara. Bom dia, igreja. Bom dia. Eu quero desejar para você, com muita alegria no meu coração, feliz sábado abençoado para você. Hoje é um dia de você pensar nas coisas que Deus criou para você. Amém. A beleza que Deus fez para nós, né, professora Tainara? E louvamos a Deus por isso, porque Deus nos ama, Deus nos dá a oportunidade de poder estar com Ele constantemente. Louvado seja Deus por isso, que o nosso dia de hoje seja um dia de muita alegria, de muita felicidade, pelas bênçãos que Deus dá para nós. Estou aqui primeira vez, eu acho, na minha concepção, com a professora Tainara. A professora Tainara é uma cozinheira daqui da Escola de Profeta, top das galáxias. As comidas dela, meu Senhor do céu, você quer experimentar a comida vegetariana da Escola de Profeta? Venha cá conhecer nós, venha cá saborear o prato feito pela nossa querida professora Tainara. Louvado seja Deus, porque através da comida, muitas pessoas são abençoadas quando vêm aqui. Louvado seja Deus. Que bom, né, professora Tainara? Amém. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Então, para nós estar diante da presença do Senhor Deus, vamos falar com a majestade do céu. Você que está em casa e os que estão aqui em casa, vamos lá? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós agradecemos o Senhor por uma manhã tão abençoada e pelo dia tão especial em nossa vida. Realmente, que o Senhor possa ser o nosso Deus, um Deus de cura, de transformação da nossa alma, Pai. E que o Senhor seja bem-vindo nesse dia, Pai, conduzindo todos os nossos passos, os nossos pensamentos sejam elevados a Ti, Pai. E aquelas pessoas que têm acompanhado esse vídeo, que o Senhor também possa alcançar o coração delas. E eu sei que elas necessitam tanto do Senhor. E o Senhor é um Deus presente em todo o tempo, Pai. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, para o nosso dia ficar melhor ainda, Léo, nós vamos louvar o Senhor e nós vamos louvar o Senhor com o hino 306. Eis-nos prontos. Amém. E chegou outro momento tão especial agora de gravarmos a palavra do Senhor no nosso coração. E nós continuamos ainda, né, no nosso verbo de 2 Coríntios 13, 5. E no 3 nós vamos recitá-lo. 1, 2, 3. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Amém. E fica agora com o estudo da palavra e eu sei que a palavra vai alcançar o seu coração. E um feliz sábado. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Bom dia para você. Que bom que você chegou. Estou feliz porque você está aqui conosco. E se você hoje acordou triste, se hoje você acordou e tem muitas dificuldades na sua vida, eu quero te dizer uma coisa. Tudo passa. E passa rápido, tá bom? Então a tristeza, ela não dura para sempre. E que bom que nós temos uma nova manhã que o Senhor Jesus nos dá, né? Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e estudar junto com a gente o que nós temos hoje, que é tão poderoso e tão maravilhoso. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Ezequiel. O livro de Ezequiel, capítulo 1, nós vamos tirar algumas lições do capítulo 1, do 2 e do 3, tá bom? E junto a isso nós vamos também ler
o Evangelho de Marcos, né, capítulo 8, e também o nosso livro, Desejado de Todas as Nações, capítulo 44, o verdadeiro sinal. Muito bem, aqui no capítulo 1 de Ezequiel, nós temos uma visão espetacular. Ezequiel era um profeta do Senhor e ele estava em Babilônia, estava exilado. E aqui o capítulo inicia dizendo que ele estava junto ao rio Quebar. E ele estava lá, e nesse momento, Ezequiel tem uma visão do céu. Já parou para pensar que especial? Eu fiquei imaginando, né? Que gostoso. A gente sempre pensa que é muito gostoso, né? A gente ser privilegiado pelo céu e ver uma visão, e ter uma visão, né, das coisas do céu. Mas que também, tremenda responsabilidade. E aqui nessa visão, algo muito interessante acontece. No verso 5, ele tenta descrever, né? Ele fala aqui no verso 5 do capítulo 1 de Ezequiel. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Olha que interessante a palavra que Ezequiel vai usar. Semelhança. Semelhança não é igual, mas também não é diferente. E às vezes eu fico pensando, né? Quando a gente vê uma coisa diferente, que a gente nunca viu, a gente fica tentando descrever, né? É parecido com... Eu me lembro da professora Maísa, né? Às vezes ela traz algumas coisas de fora para a gente experimentar, e aí a gente experimenta e fica tentando comparar com algo que a gente já tenha comido. Mas semelhante não é igual, mas também não é diferente. E lá estava agora Ezequiel tentando descrever o indescritível. Porque as coisas do céu, como é que se fala das coisas do céu? Que linguagem nós podemos usar para expressar as coisas que estão no céu para mentes tão finitas como a nossa? Então Ezequiel estava numa grande dificuldade, né? Tentando descrever o que havia visto, e aí ele diz, era semelhante a 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinham a aparência de semelhança de homem. Só que quando você vai ler a descrição, eu creio que você já deve ter lido alguma vez na sua vida essa visão, e ter ficado assim pensando, nossa, que coisa diferente. 4 seres, com 4 rostos, e eles tinham 4 asas, e um tinha rosto de homem, outro de leão, e aí a gente fica assim olhando, será que os seres lá do céu são assim, parecidos com animais? Olha, Ezequiel estava tentando descrever algo que era celestial, algo que não se dá para descrever. Qual linguagem humana usar para falar das coisas de Canaã? Ele estava tentando trazer algo semelhante, e você vai ver que durante o capítulo todo ele fala, era como, era parecido, ele estava tentando encontrar algo que descrevesse as maravilhas que ele viu. E olha que interessante, essa visão que ele teve foi a visão do trono de Deus. Se você pegar aqui o verso 26 do capítulo 1, olha só a informação que nós temos aqui. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. Olha que especial, um trono que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem na parte de cima sobre ele, e via como a cor de âmbar, com uma aparência de fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto de seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, e tinha também um aspecto como de um arco. Do que Ezequiel estava vendo aqui? Ezequiel estava vendo o trono de Deus. E qual era a mensagem que Deus estava trazendo ao coração de Ezequiel naquele momento tão difícil? Eles estavam exilados, sofrendo, cativos, e pensavam em Jerusalém, no templo de Deus. Imagina a angústia, né? De pensar, somos uma nação escolhida por Deus e agora estamos aqui cativos. E Deus estava dizendo para Ezequiel, Ezequiel, acalma o teu coração. Eu sou o Deus que está sentado acima dos querubins. Eu sou o Deus que está sentado no trono de safira e eu governo a história do meu povo. Eu governo o universo. Acalma o teu coração. E que especial é pensar nisso. Por isso que eu comecei dizendo, ei, se você está triste, fica triste não, que a tristeza passa. Existe um Deus que está controlando a história da tua vida. Como é bom pensarmos nisso. E no capítulo 2 de Ezequiel, nós já vemos agora Ezequiel sendo chamado por Deus. Olha que especial. Deus fez um chamado para Ezequiel. Agora,
Eu fiquei assim, temente e tremente, né? Frente ao chamado de Ezequiel. Se você olhar aqui, o versinho 4 do capítulo 2, olha só como foi o chamado de Ezequiel. Vou começar do verso 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são, olha isso, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. Você teria coragem de ir para um chamado como esse? Deus diz assim, Ezequiel, ó, estou te chamando a pregar para gente muito ruim, para gente muito difícil, gente de cara feia. E eles são, ó, coração duro. Você vai pregar, eles não vão ouvir. Você vai falar, eles não vão aceitar. Você teria coragem de pregar para alguém assim? Às vezes a gente quer deixar de ir para a igreja só porque o irmão não falou com a gente, né? Às vezes a gente já não quer mais falar com um, com o outro, porque tem a cara feia, né? E eu fiquei pensando que chamado tão difícil de Ezequiel. E no capítulo 3, Deus mostra para ele um rolo e diz assim, come esse rolo. O que Ezequiel faz? Ele come o rolo. Parece muito, né? Com as coisas de Apocalipse. E quando ele come esse rolo, eu consigo entender uma coisa muito importante. Um profeta não escolhe o que vai falar. Não escolhe a mensagem que vai dar. Que difícil é falar para quem não quer ouvir e ainda não falar o que você quer falar. Porque às vezes a gente não quer falar as coisas que Deus manda a gente falar, não é isso? E lá estava Ezequiel comendo aquele rolo, dizendo, Senhor, eu vou falar o que o Senhor me mandar falar. E isso tem uma semelhança, é muito legal pensar nisso, né? Quando a gente come alguma coisa, a gente come uma maçã, a maçã é cheia de vitaminas, de nutrientes, e você come aquela maçã e ela vai ser digerida e ela vai para a tua corrente sanguínea, ela vai te formar quem você é. Ela vai estar nas células do seu corpo. Do mesmo jeito, Deus estava dizendo, Ezequiel, a mensagem que eu tenho para dar tem que estar tão ligada a você, tem que ser você, Ezequiel. Tem que estar no teu caráter, tem que estar nas fibras do teu ser. E assim tinha que ser com Ezequiel e assim tem que ser conosco. Nós temos que comer a palavra de Deus para que ela entre no nosso ser e a gente se torne a mensagem de Deus. E lá estava Ezequiel tendo que pregar. E sabe uma coisa muito interessante que eu aprendi na lição de hoje do capítulo 3? Sabe aquele texto que a gente conhece muito bem, né? Que diz assim, olha, se eu mandar você pregar ao perverso e você não pregar e ele morrer na sua iniquidade, eu vou requerer o sangue dele, de você. Ah, mas se você pregar e ele se salvar, muito bem, você fez tudo certo. O interessante é que esse contexto a gente usa muitas vezes para falar dos ímpios, né? Mas esse verso está no contexto de Ezequiel falando aos filhos de Israel. Deus mandou ele falar aos filhos de Israel. O coração perverso que está sendo descrito aqui são os filhos de Israel. Você consegue entender a seriedade disso? Quantas coisas nós podemos aprender com o livro de Ezequiel? E agora só iniciou o capítulo. Temos muitos capítulos ainda para aprender diversas coisas. Mas eu quero avançar com você. Eu quero ir lá para Marcos capítulo 8, onde nós também teremos lições especiais. E o contexto aqui não é muito diferente do contexto de Ezequiel, não. Jesus estava trabalhando numa época, numa geração muito difícil. Os fariseus, os saduceus, o povo era muito difícil, de um coração duro. E lá estava Jesus fazendo a missão que há muitos anos atrás tinha pedido de Ezequiel. Fala, mesmo que eles não ouçam. Pregue, mesmo que eles não aceitem. E Jesus estava lá fazendo essa missão. Agora, no capítulo 8 de Marcos, nós temos a segunda multiplicação dos pães e peixes. E é muito interessante nós fazermos alguns contrastes. Nessa multiplicação aqui, Jesus estava em Decápolis. E eu acho que você vai se lembrar dessa história, porque em Decápolis, Jesus expulsou demônios de 2 gadarenos. E era uma legião de demônios. E essa legião foi para os porcos, e aí Jesus foi expulso de lá. Mas Jesus disse o que para os 2 endemoniados? Ou ex-demoniados, né? Fiquem e preguem. Jesus havia sido expulso, mas agora o povo havia ouvido o testemunho daqueles 2 rapazes, e agora eles tinham o desejo de ver Jesus, e lá estava Jesus voltando. Gente, que paciência, né?
A paciência de Jesus em esperar o tempo da pessoa estar pronta e desejar e querer receber a mensagem. Lá estava Jesus voltando para um lugar onde ele havia sido expulso. E Jesus pregou, fez milagres e por 3 dias o povo esteve com ele e acabou a comida. Olha que interessante. Na primeira multiplicação dos pães e peixes, eles estavam num cenário judeu. O povo era judeu. Fazia 3 dias que Jesus estava pregando e o povo já estava ficando com fome. E aí os discípulos foram até Jesus e disseram: Senhor, tem compaixão dessa multidão, eles estão com fome. E aí Jesus fala: vocês têm o quê? Ele fala: a gente só tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos, não dá para nada. Eles nunca tinham visto Jesus fazer uma multiplicação de pães e peixes. Nunca. Eles não sabiam que existia esse milagre. Era a primeira vez que eles iam ver isso. E aí eles falaram assim: e o que vai ser isso para essa multidão toda? Jesus disse: não, manda o povo se assentar. Essa parte é a minha. E aí Jesus multiplicou os pães e peixes. Nessa segunda situação, eles não estavam num cenário judaico. Eles estavam num cenário pagão. Fazia 3 dias já que o povo estava ouvindo, a comida tinha acabado. E nenhum dos discípulos foram até Jesus dizer assim: Senhor, tem compaixão dessa multidão. Eles estão com fome. Nenhum procurou Jesus. Foi Jesus que foi atrás deles. Tenho pena desse povo, porque estão aqui e não quero dispensá-los com fome. E olha que interessante. Na primeira multiplicação de pães e peixes, eles levaram um lanche até Jesus. Nessa não. Jesus que foi atrás deles e falou: vocês não têm nada para oferecer? Eles disseram: só 7 pães. E aqui o nosso texto do Desejado de Todas as Nações vai dizer que a falta de vontade dos discípulos, porque já tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes, mas agora não tomaram a iniciativa de resolver o problema, era por causa do preconceito que havia no coração deles contra o povo pagão. E eu fiquei pensando: meu Deus, quanto isso é sério. Como sentir emoções erradas nos impedem de fazer o certo. Isso falou fortemente ao meu coração hoje. As emoções erradas, acariciadas dentro do nosso coração, nos impede de fazer o certo. Por mais que a gente queira, por mais que a gente entenda que é o certo, a gente não consegue fazer porque tem alimentado emoções erradas no coração. E essa era a situação dos discípulos. Mas Jesus faz o milagre. Jesus multiplica os pães e peixes. E aí, quando eles saem daquele cenário, eles voltam para a Galileia. Agora, é muito triste o cenário a partir de agora. Porque Jesus volta para o seu povo e quando Jesus desce do barco, quem já está esperando Jesus? Os fariseus e os saduceus. Para quê? Para angustiar o coração de Jesus novamente. Que terrível! Diz que Jesus voltou e deu aquele suspiro assim: voltemos para a batalha. Jesus havia descansado na fé e na confiança daquele povo pagão e agora volta para o seu povo e fala assim: que cansaço, esse povo vem de novo aqui. E lá estavam os saduceus e os fariseus, que eram ferrenhos inimigos, eles não se davam de jeito nenhum. Mas o texto aqui do Desejado de Todas as Nações diz que eles se uniram. Se uniram como? Olha só que miséria isso daqui. Os semelhantes atraem-se onde quer que exista um mal, ligam-se com o mal para a destruição do bem. Que sério isso. Como é que eles se uniam? Se uniam no mal. Ambos odiavam Jesus. Então eles se uniram naquilo que lhes eram semelhante, o ódio. E eles se uniram para fazer o mal e destruir o bem. Que desgraça. Os semelhantes se atraem, não? E lá estavam agora eles dizendo assim... Se você pegar aqui o verso 11 do capítulo 8 de Marcos, olha só o que diz aí, ó. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. Qual é o sinal que o Senhor dá para dizer aí mesmo que você é quem você diz ser? Que terrível, que desgraça. E muitos sinais já haviam sido dados. Pensa comigo. Desde o momento em que Jesus nasceu, os pastores que viram os anjos dizendo glória, aleluia, a paz na terra entre os homens, pois nasceu o Salvador. E eles tinham ouvido falar dessa história.
Os magos que vieram de longe, sendo guiados por uma estrela, e chegou lá dizendo, cadê Jesus? Não perguntaram por Jesus, mas dizendo, cadê o rei que havia de vir? E eles ouviram também dessa história. Quantos sinais foram dados? Jesus, quando desceu as águas, o céu se abriu, uma pomba desceu do céu e a voz de Deus dizendo, este é meu filho amado, em quem me compraz. Quantos sinais haviam sido dados? Os milagres que Jesus havia feito, multidões de pessoas que agora viam, ouviam, andavam, não eram mais leprosos. Tudo isso era um sinal da divindade de Cristo, da sua missão, mas nenhum desses era suficiente para convencer o coração tão duro daquele povo. E aí Jesus responde assim para eles. Eu fico imaginando que dor ao coração de Jesus. O verso 12. E suspirando profundamente em seu espírito, Jesus disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Que terrível! Em outros evangelhos vai dizer que o sinal que seria dado era o sinal de Jonas. E a gente pode fazer um paralelo com a história de Jonas. Jonas chegou lá nos ninivitas e pregou a mensagem de Deus. E a cidade inteira se converteu. A pregação de Jonas era um sinal. A pregação de Jesus, o poder que era envolvido, as palavras de Cristo, que tocavam o coração das pessoas, era um sinal para aquele povo. Jonas, quando pregou, a cidade inteira se converteu, as pessoas mudaram o seu comportamento. Jesus, enquanto pregava, pessoas foram transformadas, foram mudadas. Isso era um sinal para aquele povo. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, no ventre daquele animal, e depois foi colocado para fora. Da mesma maneira, Jesus, 3 dias no ventre da terra, e depois foi ressuscitado, era um sinal. Mas sabe qual era o maior sinal para aquele povo? O desejado de todas as nações vai dizer que a vida impecável de Jesus, a sua vida, o seu caráter, era o maior sinal para aquele povo. E mesmo assim, nenhum desses sinais os beneficiara. E não seria nenhum outro sinal que o beneficiaria. E olha só, aqui no Desejado de Todas as Nações, que eu quero ler para você esse parágrafo, diz que hoje não é diferente. Não é diferente hoje. Olha só o parágrafo que começa, quando se apresenta em nossa época a mensagem da verdade. Encontra aí no seu livro esse parágrafo. Há muitos que, como os judeus, exclamam, mostra-nos um sinal, operai-nos um milagre. Cristo não operou nenhum milagre a pedido dos fariseus. Não fizera milagre algum no deserto em resposta às insinuações de Satanás. Não nos comunica poder para nos vindicarmos a nós mesmos ou satisfazer as exigências da incredulidade e do orgulho. Mas o Evangelho não deixa de mostrar o sinal de sua origem divina. Não é um milagre que nos possa libertar do cativeiro de Satanás? A inimizade, presta atenção nessa parte, a inimizade contra Satanás não é natural ao coração humano. Ou seja, deixados a nós mesmos, nós seríamos o quê? Amigos íntimos de Satanás. É implantada pela graça de Deus. A inimizade contra Satanás é implantada pela graça de Deus. Quando a pessoa que era dominada por uma vontade obstinada e má é posta em liberdade e se entrega de todo o coração à influência dos celestiais instrumentos de Deus, opera-se um milagre. Assim também, quando um homem esteve sob o poder de forte ilusão e chega a compreender a verdade moral, assim acontece. Isso é o maior milagre. Toda vez que uma alma se converte e aprende a amar a Deus e guardar-lhe os mandamentos, cumpre-se a promessa por ele feita, e vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. A mudança do coração humano, a transformação do caráter é um milagre que revela um Salvador sempre vivo, operando para salvar almas. Uma vida coerente em Cristo é grande milagre.
na pregação da palavra de Deus, o sinal que se devia manifestar então e sempre é a presença do Espírito Santo, a fim de tornar a palavra uma força regeneradora para os que ouvem. Esta é a testemunha de Deus perante o mundo quanto à divina missão de seu Filho. Louvado seja Deus. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém, ela ser transformada, de passar de miséria e condenação para a vida, a verdade. Que especial é pensar nisso. E aí você pode analisar, né? Quantos milagres então já passaram pela tua vida? De pessoas que ouviram a mensagem através de você e se converteram ao Evangelho do Senhor. Isso é um milagre. Que lindo pensarmos nisso. E olha, Jesus ficou muito triste com a situação deles, pegou o barco e foi embora. E diz que Jesus saiu calado, ficou calado no barco e falou para os discípulos, cuidado, viu? Cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos, sem nenhum tipo de discernimento espiritual, disseram assim, ai, será que ele está falando isso porque a gente esqueceu de trazer pão? Nós somos tão devagar, né? E aí Jesus falou assim, vocês são tão tardios de coração, vocês não conseguem entender, eu já fiz tantas vezes multiplicação de pães e peixes, vocês não conseguem entender isso? Eu estou falando da hipocrisia deles. Cuidado com a hipocrisia dos fariseus e saduceus. E eu quero ler para vocês o último texto dessa manhã, porque esse texto é altamente esclarecedor a respeito da hipocrisia. Eu queria que você achasse o parágrafo que começa a hipocrisia dos fariseus. Esse parágrafo é para nós analisarmos o nosso coração. A hipocrisia dos fariseus era o produto do egoísmo. Qual era a raiz? O egoísmo. A glorificação deles próprios, eis o objetivo de sua vida. Por que eles eram tão religiosos? Por que eles faziam o que faziam? Por que eles devolviam o dízimo, guardavam o sábado, faziam tudo certo? Porque eles queriam aparecer. Era isso que os levava a perverter e aplicar mal as Escrituras, e os cegavam ao desígnio da missão de Cristo. Esse mal sutil, os próprios discípulos se achavam em risco de alimentar. Os que se haviam contado como seguidores de Jesus, mas não tinham deixado tudo. Olha, presta atenção nisso. Haviam dois grupos, os que haviam deixado tudo para seguir Jesus e os que haviam se apegado a algumas coisas e ainda seguia Jesus. Olha só o que aconteceu. Mas não tinham deixado tudo a fim de tornar-se de seus discípulos. Eram em grande parte influenciados pelos raciocínios dos fariseus. Eram mais atacados por Satanás e caíam mais facilmente porque não haviam deixado tudo. Achavam-se muitas vezes vacilantes entre a fé e a incredulidade. Uma hora cria, outra hora descria. E não discerniam os tesouros da sabedoria ocultos em Cristo. Os próprios discípulos, conquanto exteriormente a tudo houvessem renunciado por amor de Jesus, não tinham no coração deixado de buscar grandes coisas para si mesmo. Por isso que uma hora os discípulos criam e outra hora não criam. Porque embora tivessem deixado tudo, no coração deles eles buscavam o quê? Glória. Buscavam ser o maior. Quem será o maior no reino de Deus? Olha a luta do coração. Era esse espírito que motivara a discussão de quem seria o maior? Era isso que se interpunha entre eles e Cristo, fazendo-os tão apáticos para com a sua missão de sacrifício, tão tardios em compreender o mistério da redenção? Como o fermento, se deixado a completar sua obra, produzirá corrupção e ruína. Assim, o espírito de egoísmo, sendo nutrido, causará completa ruína. Queridos, eu tenho que avaliar minha vida, você tem que avaliar a sua. Por que muitas vezes nos achamos tão apáticos? Por que tantas vezes, uma hora cremos, outra hora não cremos? Por que somos tão vacilantes e inconstantes? Temos que analisar o que temos abrigado no coração. O espírito do egoísmo se interpõe entre você e Cristo. Quantas vezes fazemos as coisas para Deus buscando glória e agradar o ser humano? Existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. No reino das trevas, olha só o contraste. As pessoas fazem as coisas, fazem até o certo, mas para a sua própria exaltação. Para aparecer, para que o eu seja engrandecido, fazem as coisas pela aprovação humana,
para agradar fulano, para agradar ciclano. É isso que o último parágrafo do Desejar de Todas as Nações vai dizer. E quem vive no reino das trevas sempre procurará o caminho mais fácil, não o caminho do sacrifício. Lembra de Pedro? Senhor, tem compaixão de ti. Não, jamais isso vai te acontecer. Não cogitava das coisas de Deus. E como que é as pessoas que vivem no reino da luz? O texto vai dizer que quem vive no reino da luz vive pelo zelo da glória de Deus. Diz que a nota tônica será: Pai, glorifica o teu nome. E aí eu consigo perceber: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso desse milagre que eu li aqui nesse livro. O milagre da graça que alcança o coração e nos torna diferentes, que nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino da luz, que tira o egoísmo, o desejo de exaltação própria, o aparecer e ser semelhante a Cristo, onde a sua nota tônica era: Pai, glorifica o teu nome. Quantas coisas aprendemos, não? E aí a gente chega no final do estudo e percebe quantas coisas ainda temos que mudar. Que o Senhor Deus te ajude nessa caminhada cristã. Que Ele me ajude também, ajude a nós que estamos aqui, porque o que nós queremos é glorificar o nome do Senhor. Vamos orar por isso, pedir a Deus o auxílio dEle e a sua graça. Pai querido, nosso Deus, nós nos colocamos em Tua presença e queremos rogar a Ti essa transformação, esse milagre que o Senhor tem capacidade de operar. Nós precisamos, Senhor Deus, de um coração que saia das trevas e viva na luz. Não precisamos apenas de conhecimento, de teologia, Senhor. Isso o Senhor já nos tem dado. Nós imploramos a Ti que o nosso coração se dobre diante de Ti. Que o nosso coração seja subjugado pela presença do Teu Espírito Santo. Que a Tua graça nos alcance, Senhor, para que possamos verdadeiramente glorificar o Teu nome aqui nesta terra. Eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua misericórdia sobre a vida das pessoas que estão nos ouvindo e também imploro para que o Senhor estenda a Sua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estudar a palavra de Deus. Que precioso livro nós temos. Que o Senhor Deus te abençoe.